Vamos continuar a leitura do livro Sri Chaitanya Charitamrita. Estamos lendo o Madhya Lila, que é o meio do livro, capítulo 8, a conversa de Ramananda Roy com Mahaprabhu. O livro é escrito por Srila Krishna Das Kaviraj Goswami e traduzido para o inglês e comentado por A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Então vamos ler agora, paramos ontem, no verso 288. Então vamos ler agora o verso 289. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele admitiu para o seu devoto puro, Ramananda Roy. Então Mahaprabhu falou: agora não resta nenhuma atividade confidencial que desconheças, mesmo que eu tente ocultar a minha atividade, podes compreender tudo minuciosamente, em virtude do teu avançado amor por mim. Então, o devoto puro, o devoto que tem um amor avançado por Deus, Deus não pode ocultar nada dele. Como aqui Mahaprabhu tentou ocultar a sua verdadeira identidade para Ramananda Roy, mas não conseguiu. Ramananda Roy sabia que ele era a suprema personalidade de Deus. Mesmo não estando na cor negra, que é a cor de Krishna, ele viu que era Krishna, que é a suprema personalidade de Deus, que estava no corpo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então o Senhor pediu a Ramananda Roy, ele falou: mantém todas essas conversas em segredo. Por favor, não as exponhas em parte alguma. Quer dizer, nunca fale o que nós conversamos aqui. Uma vez que as minhas atividades se parecem com as de um louco, as pessoas elas poderão encará-las de forma leviana e rir delas. Então, Mahaprabhu falou: não conte para ninguém o que conversamos. As pessoas vão pensar que são levianas essas atividades de Mahaprabhu, que ele é um louco, e irão rir. E você rir de uma atividade de Deus, você vai para o inferno. Então, Mahaprabhu falou: não conte para ninguém. Chaitanya Mahaprabhu, ele disse então: de fato, eu sou um louco, e tu também é um louco. Portanto, nós estamos ambos na mesma plataforma. E aí Prabhupada comenta aqui esse verso, ele diz assim: para um homem comum que não seja devoto, todas essas conversas entre Ramananda Roy e Sri Chaitanya Mahaprabhu parecem ridículas. O mundo inteiro ele está cheio de concepções materiais e as pessoas elas são incapazes de entender estas conversas devido ao seu condicionamento da filosofia mundana. Aqueles que se apegam em demasia a atividades mundanas, eles não podem compreender as conversas estáticas entre Ramananda Roy e Chaitanya Mahaprabhu. Logo, o Senhor pediu a Ramananda Roy que guardasse em segredo todas essas conversas e não as expusesse às pessoas em geral. Se alguém é realmente avançado em consciência de Krishna, ele pode compreender essas conversas confidenciais. Caso contrário, essas pessoas
parecerão, caso contrário, tudo isso parecerá loucura. Por isso, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele informou a Ramananda Roy que ambos pareciam loucos, estando, portanto, na mesma plataforma. Confirma-se isto no Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 69. E agora tem aqui o verso do Bhagavad Gita que diz o seguinte: o que é noite para todos os seres é hora de despertar para o autocontrolado. Então, o que é noite para os materialistas, para todos, é dia para um devoto. É o contrário. A visão é o contrário. E o que é hora de despertar para todos os seres é noite para o sábio introspectivo. Às vezes, a consciência de Krishna, ela parece uma espécie de loucura para as pessoas mundanas, exatamente como para pessoas conscientes de Krishna. As atividades de homens mundanos não são consideradas uma forma de loucura. Então, as pessoas mundanas acham que a consciência de Krishna é uma loucura. Por isso, alguns acham a gente nós somos loucos. Alguns acham que nós somos loucos. Mas, ao mesmo tempo, nós também achamos que os outros são loucos. Por quê? Porque a pessoa passa o dia inteiro fazendo uma atividade material, trabalhando, escravizado do trabalho. Para quê? Para ganhar dinheiro. E para que vai ganhar dinheiro? Para desfrutar dos sentidos. E para que vai desfrutar dos sentidos? Para ter um momento de felicidade temporária, momentânea, muito curto. Então, isso é loucura para um devoto. Aquele que é um devoto realmente, ele vê isso, ele fala, que loucura. A pessoa perde o dia inteiro dela à toa. Como diz o verso que Srila Chaitanya Maharaj sempre falava, você perdeu o dia em vão. Você trabalhou o dia inutilmente e você perdeu a noite dormindo. Então, você viveu a sua vida em vão. Isso é a visão de um Vaishnava, de um devoto puro. Então, o trabalhador mundano, a maioria da população, trabalha inutilmente. É uma vida inútil. Nós não, né? Porque nós também fazemos isso. Mas um devoto, ele vê dessa forma. Agora, uma pessoa materialista, um trabalhador normal, uma pessoa que quer desfrutar, ele acha que também nós somos loucos. Por que ele acha isso? Porque ele pensa, esses daí ficam horas e horas cantando, eles ficam um tempo enorme cozinhando, oferecendo para uma estátua. Eles cozinham, oferecem essa comida para uma pedra. Isso é a visão de materialista. Eles leem essas escrituras e falam sempre de entrega total, de largar o desfrute dos sentidos. E aí o materialista fala, isso é loucura. A coisa melhor que tem no mundo é desfrutar dos sentidos. O materialista pensa assim. Aquele que não é devoto, ele acha que o desfrute dos sentidos é a coisa melhor do mundo. É a única felicidade que ele conhece. E aí ele pega alguém que fala, não, isso não é apropriado. O desfrute dos sentidos não é para nós, é para Krishna. Ele é o autocrata, ele é o desfrutador supremo. E a pessoa acha que nós somos loucos, e da mesma forma que nós achamos os outros loucos. Então, por isso que Krishna fala no Bhagavad Gita, o que é dia no mundo transcendental é noite no mundo material e vice-versa. A visão material é o oposto da visão transcendental e vice-versa. Então é isso que Prabhupada está explicando aqui, e por isso que ele falou que Ramananda Roy Mahaprabhu pediu para Ramananda Roy não contar nada dessa conversa para ninguém. Não conte para ninguém isso, porque eles vão achar que isso é loucura. O outro verso diz assim,
Por 10 noites, o senhor Chaitanya Mahaprabhu e Ramananda Roy, eles passaram horas felizes, conversando sobre os passatempos de Krishna. Então, veja só, por 10 noites, eles de noite iam conversar, ficavam a noite inteira falando sobre Krishna, os passatempos, tudo isso que é a conversa deles, o que é mais elevado, e durante o dia cada um fazia sua atividade normal, e à noite se reuniam novamente. Durante 10 dias eles fizeram isso. E ficaram muito felizes, né? Fazendo essa conversa maravilhosa. As conversas entre Ramananda Roy e Sri Chaitanya Mahaprabhu contêm os assuntos mais confidenciais, referentes ao amor conjugal entre Radha e Krishna, em Vrindavana, Vrajabhumi. Vrindavana também é chamado de Vrajabhumi. Apesar de ambos terem conversado muito extensivamente sobre esses passatempos, não puderam chegar ao fim da conversa. Eles não terminaram a conversa. Na realidade, essas conversas, elas são como uma grande mina de qualquer... mina da qual pode extrair-se toda a classe de metais. Cobre, bronze, prata, ouro, metais não preciosos e todos os outros. Elas são como pedras filosofais, soterradas num local. Então, Prabhupada, ele comenta aqui esse verso, ele fala assim, Srila Bhakti Vinoda Thakura, ele faz o seguinte resumo das conversas entre Ramananda Roy e Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ramananda Roy, ele respondeu às 5 perguntas de Sri Chaitanya Mahaprabhu, feitas nos versos 57 a 67. A primeira resposta compara-se ao cobre e a quinta resposta é a mais preciosa, pois ela trata da devoção imaculada, a meta última da vida devocional, e ilumina as 4 respostas subordinadas que a precedem. Então, a quinta resposta é a mais preciosa, é a melhor. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele acentua que em Vrajabhumi, ou Vrindavana, ao rio Jamuna, com as suas margens arenosas, existem árvores, calamba, vacas, varas, com as quais Krishna, ele toca as vacas. E há também a flauta de Krishna. Tudo isto pertence à Shantarasa, o relacionamento neutro, a doçura da neutralidade em serviço devocional. Existem também os servos diretos de Krishna, chamados Chitraka, Patraka e Rakitaka, sendo eles as personificações do serviço na doçura de servidão. Então, há 3 tipos de servos lá em Goloka Vrindavana. Há também amigos
como Shri Dama, Sudama e outros, que personificam o serviço em fraternidade, em amizade. Nanda Maharaj e Mãe Yashoda são as personificações do amor paternal. Acima de todos esses estão Shrimati Radharani e as suas assistentes, as Gopis, Lalita, Vishaka e as outras. Dessa maneira, todas as 5 doçuras, Shantarasa, Dasyarasa, Sakyarasa, Vatsalyarasa e Madhuryarasa, existem eternamente. Também comparam-se aos metais como o cobre, o bronze, a prata e o ouro, e a pedra filosofal. Portanto, Srila Kaviraja Goswami, o autor desse livro, ele refere-se a uma mina de metais eternamente existentes em Vrindavana, Vrajabhumi. Então, de todas as respostas que Ramananda Roy deu para Mahaprabhu, a mais elevada qual é? Madhurya Rasa, o relacionamento mais íntimo entre Krishna e Shrimati Radharani, Krishna e as Gopis. Essa é a resposta mais elevada. Tanto Sri Chaitanya Mahaprabhu quanto Ramananda Roy, eles trabalharam como mineiros, escavando toda a classe de metais preciosos. Cada um melhor que o outro. As suas perguntas e respostas são exatamente assim. Aí diz assim o outro verso. No dia seguinte, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele pediu a permissão de Ramananda Roy para partir. E na hora da despedida, o Senhor, ele deu-lhe as seguintes ordens, as seguintes instruções. Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele disse para Ramananda Roy: abandona todas as ocupações materiais e vem para Jagannatha Puri. Eu voltarei lá muito em breve, após terminar as minhas viagens e peregrinações. Então, Mahaprabhu falou para Ramananda Roy ir para Jagannatha Puri, para encontrá-lo lá. Abandone todas as suas atividades materiais e vá para Jagannatha Puri e eu te encontrarei lá após a peregrinação e as viagens. E aí eles ficaram lá até Mahaprabhu sumir da visão de todos. Nós dois permaneceremos juntos em Jagannatha Puri, diz Mahaprabhu, onde passaremos os nossos momentos alegremente, conversando sobre Krishna. Então, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele abraçou Sri Ramananda Roy e após enviá-lo de volta à sua casa, o Senhor descansou. Na manhã seguinte, após despertar, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele visitou o templo local, onde havia uma deidade de Hanuman. Após prestar-lhe reverências, o Senhor partiu para o sul da Índia. E aí Prabhupada faz um comentário aqui. Em quase todas as cidades e povoados da Índia, existem templos de Hanuman, o servo eterno do Senhor Ramachandra. Inclusive, há um templo
de Hanuman, próximo ao templo de Govindaji, em Vrindavana. Outrora, esse templo ficava em frente do templo de Gopalji. Porém, aquela deidade de Gopal acabou ficando como Saksi Gopala, em Orissa, sendo o servo eterno do Senhor Ramachandra. Hanuman, ele tem sido adorado por muitas centenas de milhares de anos. Nessa passagem, até o Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele dá o exemplo, mostrando como se deve prestar reverências a Hanuman. Agora, voltando para o livro. Acabou o comentário de Prabhupada. Voltando aqui para o livro. Os residentes de Vidyanagara, eles tinham diferentes crenças, mas, após verem Sri Chaitanya Mahaprabhu, todos abandonaram a sua crença pessoal e tornaram-se Vaishnavas. Ao começar a sentir saudades de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Ramananda Roy, ele ficou aturdido, meditando no Senhor. Ele abandonou toda a sua ocupação material. Acabo de descrever, resumidamente, o encontro entre Sri Chaitanya Mahaprabhu e Ramananda Roy. Na realidade, ninguém é capaz de descrever cabalmente este encontro. Isto é impossível, até mesmo para o senhor Sheshanaga, que tem milhares de capelos. Sheshanaga tem milhares de bocas, né? As atividades de Sri Chaitanya Mahaprabhu, elas são como o leite condensado. E as atividades de Ramananda Roy são como grandes quantidades de açúcar, candê. O encontro deles é exatamente como uma mistura de leite condensado com açúcar candê. Ao conversarem eles sobre os passatempos de Radha e Krishna, foi como se juntasse cânfora à mistura. Caso alguém experimente esta preparação com todos os seus ingredientes, ele é muito afortunado. Essa preparação maravilhosa, ela deve ser tomada auricularmente. O que quer dizer isso? Essa preparação maravilhosa do leite condensado com açúcar candê, com cânfora e tudo mais, deve ser saboreada pelo ouvido, auricularmente, pelo ouvido. Então tem que ser saboreado através do som da leitura, e só aqueles que são muito afortunados conseguem compreender e saborear isso. Como diz aqui anteriormente nós lemos, o materialista ele não tem a capacidade de compreender isso, e ele vai achar que tudo isso é loucura. O materialista lê isso, ele vai achar que tudo isso é loucura. Ele não tem a fortuna espiritual para compreender. Quem desse néctar provar, quem provar esse ambrosiana, esse
ambrosiana saborear lá ainda mais. Então, aquele que provar de escutar isso vai ficar muito, vai saborear muito, mas tem que ser um devoto, tem que ser alguém que está praticando corretamente. Aqueles que ouvem as conversas entre Ramananda Roy e Sri Chaitanya Mahaprabhu despertam para o conhecimento transcendental das doçuras dos passatempos de Radha e Krishna. Assim, pode desenvolver amor imaculado pelos pés de lótus de Radha e Krishna. O autor, ele solicita a todos os leitores que ouçam essas conversas com fé e sem argumentação. Nós temos que escutar isso, ler isso com fé e sem ficar questionando. A nossa função não é questionar, é somente ler. Estudando-as desta maneira, todos serão capazes de compreender a verdade confidencial sobre Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, com fé e sem ficar questionando. A maioria das pessoas tem a mania de questionar. As pessoas questionam até o que o guru fala. Silachara Maharaj, ele já falou anteriormente, em uma aula. Ele falou que, às vezes, ele falava com os devotos para fazer algo, ele dava orientação, e o devoto ficava questionando ele. Queria convencê-lo que ele estava errado. Então, o devoto queria convencer Silachara Maharaj que ele estava errado. Aqui, como diz aqui, temos que ler com fé e sem questionamento, sem ficar querendo saber e imaginar algo e achar que isso aqui está errado, ou ficar questionando, será que isso é verdade ou não? Então é com fé, sem fé nada é possível. Isso aqui são passatempos confidenciais de Radha Krishna. Esta parte dos passatempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu é muito confidencial. Para obtermos benefícios rapidamente, basta termos fé. Caso contrário, ou argumentarmos, nós ficaremos sempre muito distantes de Mahaprabhu. Então temos que ter fé. Caso não tenhamos fé e caso estarmos questionando, ficaremos muito longe de Mahaprabhu. Não podemos questionar nada do que está na Escritura. E uma das ofensas ao Santo Nome, uma das 10 ofensas, é achar que a Escritura ela não é real, que é algo inventado. Então nós temos que ter muita fé nas Escrituras, muita fé no Guru genuíno. Senão, estaremos muito longe de Deus, estaremos muito longe de Mahaprabhu. Eu estou olhando aqui se alguém fez algum comentário, se alguém fez alguma pergunta. Por enquanto ainda não. Então vamos ler mais. Vamos ler mais um pouco. Vamos acabar hoje essa leitura aqui da conversa de Ramananda Roy com Mahaprabhu. Então, outro verso aqui do Sri Chaitanya Charitamrita, ele diz assim: aquele que aceitou os pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de Nityananda Prabhu e de Adwaita Prabhu, como tudo, pode conseguir este tesouro transcendental. Então, nós temos que aceitar. O que é os pés de lótus? São as instruções. Quando é dito nas Escrituras, os pés de lótus, a poeira dos pés de lótus, são as instruções. Aceitar os pés de lótus é aceitar as instruções. Então, vou ler novamente. Aquele que aceitou os pés de lótus de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que aceitou os pés de lótus de Nityananda Prabhu e de Adwaita Prabhu, como tudo, pode conseguir este tesouro transcendental. E aí tem um comentário de Prabhupada aqui que diz o seguinte: Shri Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele diz que Krishna, ele está
ao alcance dos fiéis, mas para aqueles que estão acostumados a argumentar, Krishna ele está bem distante. De forma semelhante, uma pessoa de firme fé, ela pode compreender estas conversas entre Ramananda Roy e Sri Chaitanya Mahaprabhu. Aqueles que não pertencem à sucessão discipular, os assalta antes, não conseguem ter a fé nessas conversas. Eles vivem duvidando, mergulhados em invenções mentais. As pessoas caprichosas não podem entender estas conversas. Os assuntos transcendentais permanecem bem distantes daqueles que se dedicam à argumentação mundana. A este respeito, os mantras védicos no Katha Upanishad, capítulo 1, 2, 9, afirma. Então aqui, agora a escritura, o Upanishad fala o seguinte: segundo o Mundaka Upanishad, capítulo 3, 2, 3, e, de acordo com o Brahma Sutra 2.1.11, está dito o seguinte: todos os textos védicos declaram que não se pode compreender os assuntos transcendentais simplesmente pelas argumentações ou pela lógica. Os mestres espirituais, eles estão muito acima do conhecimento experimental. Se alguém mostrar interesse pelos transcendentais, romances amorosos de Krishna, ele só poderá compreendê-los pela misericórdia de Krishna. Ao tentar entender esses assuntos transcendentais, valendo-se unicamente da sua massa cinzenta material, a sua tentativa será fracassada. Não é com a inteligência, não é com o nosso cérebro que nós vamos entender os passatempos transcendentais de Krishna, nem a filosofia da consciência de Krishna. Não é somente com fé. Não importa que alguém seja um prakrita, sahaja, um oportunista mundano ou um erudito. O seu esforço em compreender estes assuntos através de métodos mundanos será finalmente frustrado. Portanto, é preciso deixar de lado todas as tentativas mundanas e procurar tornar-se devoto puro do Senhor Supremo, Sri Vishnu. A verdade sobre essas conversas será revelada ao devoto se este seguir os princípios regulativos. O Bhakti Rasamrita Sindhu, capítulo 1, 2, 109, ele confirma isso. Então, o Bhakti Rasamrita Sindhu é o livro de Rupa Goswami Prabhu. Então, vamos ver agora o que fala o Bhakti Rasamrita Sindhu. Estamos no finalzinho já, aqui dessa parte do livro.
Então, Bhaktara Samhita Sindhu de Rupa Goswami fala, não se pode compreender o santo nome do Senhor Sri Krishna, os seus passatempos, a forma, qualidades e secto com os embotados sentidos materiais. Contudo, quando os sentidos se purificam pelo constante serviço prestado, a verdade espiritual dos passatempos de Radha e Krishna, eles revelam-se, como se confirma no Mundaka Upanishad. Só alguém que é favorecido pela Suprema Personalidade de Deus, ele pode compreender as características transcendentais de Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Somente quem Deus quiser pode compreender Mahaprabhu. Nada mais, nada ninguém, com nada, nem com a massa cinzenta, como foi falado com o cérebro, com nada. Somente com a fé e quem Krishna quiser. Eu presto 10 milhões de reverências aos pés de lótus de Sri Ramananda Roy, pois de sua boca, Sri Chaitanya Mahaprabhu expandiu muita informação espiritual. Então, Mahaprabhu usou a boca de Ramananda Roy para falar todo esse conceito transcendental, mais elevado que existe. Ramananda Sambhava é a conversa de Mahaprabhu com Ramananda Roy. E aí está o local, a questão mais elevada. Aí foi dito que é mais elevado na vida espiritual. Não há nada mais elevado. Então, essa conversa, ela tem tudo aí para nós. Eu tenho procurado pregar sobre os passatempos do encontro do Senhor Sri Chaitanya Mahaprabhu com o Ramananda Roy, segundo as anotações de Sri Swarupa Damodar. Então, quem ajudou Srila Krishna Das Kaviraj Goswami a fazer o Sri Chaitanya Charitamrita foi Swarupa Damodar. As anotações de Swarupa Damodar do encontro entre Ramananda Roy e Mahaprabhu. Claro, Swarupa Damodar é um devoto íntimo também. Swarupa Damodar é Lalita Devi no Krishna Lila. E Ramananda Roy é Vishaka Devi no Krishna Lila. Duas golpes. Aí Prabhupada, ele comenta aqui. Comentário de Prabhupada. Ao final de cada capítulo, o autor admite o valor da sucessão discipular. Ele jamais afirma ter escrito esta literatura transcendental por efeito de trabalho, de pesquisa. Ele só faz admitir a sua dívida para com as anotações feitas por Swarupa Damodar, Raghunatha Das Goswami e outros devotos, outras pessoas autorizadas. Esse é o método de descrever textos transcendentais, os quais não se destinam jamais aos ditos acadêmicos e pesquisadores. O processo é Mahajano, Jena, Gata, Sa, Panta. Esse é o processo. É preciso seguir estritamente as grandes personalidades e acharyas. Quem obtém o favor do acharya,
ele sabe de tudo. Esta afirmação, feita por Kaviraja Goswami, autor desse livro, é muito valiosa para todos os devotos puros. Às vezes, os Prakrita Sahajas, eles afirmam ter ouvido a verdade dos seus gurus. No entanto, não se pode obter conhecimento transcendental pelo simples fato de ouvir de um guru que não seja fidedigno. O guru tem que ser fidedigno, tem que ser genuíno. Se você ouvir um guru pregando que não seja genuíno, você não pode adquirir o conhecimento transcendental. Tem que ter uma relação direta com Deus. O guru, ele tem que ser fidedigno. E precisa ter ouvido de um guru fidedigno. Somente então aceitar-se a sua mensagem como fidedigna. O Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 1, diz o seguinte: então, somente um guru fidedigno que escutou de um guru fidedigno pode passar para nós o conhecimento transcendental. Ninguém mais. Somente o guru que escutou do outro guru, que os dois são fidedignos. Senão, não tem como nós absorvermos o conhecimento transcendental. Vamos aqui agora para o verso do Bhagavad Gita, que conclui isso. O bem-aventurado Senhor, ele disse: ensinei esta imperecível ciência da yoga ao Deus do Sol, Vivaswan. E Vivaswan, o Deus do Sol, a ensinou a Manu, o pai da humanidade. E Manu, por sua vez, ensinou toda essa filosofia a Cachuaco. Dessa maneira, a mensagem ela é transmitida na sucessão discipular espiritual fidedigna, de mestre espiritual fidedigno a estudante, discípulo fidedigno. Portanto, como de costume, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, ele conclui este capítulo reafirmando a sua fé aos pés de lótus dos 6 Goswamis de Vrindavana. Deste modo, ele é capaz de apresentar esta literatura transcendental, o Chaitanya Charitamrita. E agora o último verso desse Madhya Lila aqui que estamos lendo. O último verso do Madhya Lila. Esse aqui é o Madhya Lila 3. Não, esse aqui é o Madhya Lila 1. Então, o último verso do Madhya Lila 1 diz o seguinte: orando aos pés de lótus de Sri Rupa e Raghunatha Das, desejando sempre a misericórdia deles, eu, Krishnadas Kaviraj, eu narro o Sri Chaitanya Charitamrita, seguindo os seus passos. E assim termina a conversa de Ramananda Roy com Mahaprabhu. Então, acabamos de ler a conversa de Mahaprabhu com Ramananda Roy. Eu creio que estamos lendo já faz um mês ou mais. Essa parte é uma das coisas mais importantes que nós temos que saber, a conversa de Ramananda Roy com Mahaprabhu. Mas, como foi dito aqui, temos que ler com fé, escutar todo esse néctar com o ouvido, mas com fé e sem questionamento. Aquele que questiona, ele nunca vai compreender a verdade. A verdade não descende
para aquele que faz o questionamento. Nós temos que ouvir, porque essa instrução é de devotos puros, Guru Parampara genuíno, e não temos que questionar nada, nós não somos ninguém para questionar o que um devoto puro fala. Quem somos nós para questionar o que um devoto puro fala? Nós não conseguimos controlar nem a nossa boca com o que comemos e o que falamos. Então, temos que aceitar o que um devoto puro fala com fé, sem questionamento, porque é a verdade absoluta. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto ainda não, sem perguntas, sem comentários. Então vamos agora cantar o Nama Sankirtan Hari Harai, antes de encerrar a transmissão. À noite continuaremos a leitura das aulas de Silachara Maharaj. Hare Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Govinda Ram Shri Madhusudan. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda. Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jaya Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha. Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shiva Gopala Bhatta Das Raghunatha. Jai Goshai Kori Charana Banda. Jai Goshai Gauri Charavada. Rahavite Vignanasha Vistapura. Rahate Vinanasha Vistapura. Jai Goshai Jai Tarada. Jai Goshai Jai Tarada. Sabara Padare Mura Panchagra. Charana Sevi Bhakta Saneva. Charana Sevi Bhakta Saneva. Janame Janame More Opila. Janame Janame More Opila. Jai Jobe Prajit Paila Vaso. Jai Gosai Jai Jai Koinavasa. Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Anande Bala Hari Braja Vrindavan. Anande Bolo Hari Braja Vrindavan. Anande Bala Hari Braja Vrindavan. Anande Bolo Hari Braja Vrindavan. Guru Vaishnava Pade Bajaiya. Guru Vaishnava Pade Bajaiya. Guru Vaishnava Pade Hari Rama Sankirtan Kore Narottamada. Hari Rama Sankirtan Kore
Vamos ver quem está participando conosco hoje aqui da transmissão. Nós temos aqui hoje conosco o Ishan Krishna Prabhu, a Malini Devidasi, Arjuna Krishna Prabhu, o Djalma Sérgio também conosco, a Rosane Koch, o Vraja Raja Prabhu e também aqui a Ananta Govinda Prabhu assistindo conosco. Eu vou ver se no outro aparelho tem mais alguém. Então, bom dia a todos, Dandavat Pranam. E à noite continuaremos o programa às 19 horas com o Gora Arati e leremos a aula de Silachara Maharaj como todas as noites. Então, Dandavat Pranam, bom dia a todos.